Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 14 e hoje nós vamos falar sobre um tema que nos desafia todos os dias: pensar como servo. Esse é um capítulo que mexe muito com a forma como enxergamos Deus e o que significa realmente segui-lo. Já se inscreve no canal, curte e compartilha essa mensagem porque ela pode alcançar corações que estão precisando reencontrar o sentido do servir. Paulo, na carta dos Filipenses, capítulo 2, fala sobre ter o mesmo sentimento de Cristo. Um Jesus que, mesmo sendo Deus, esvaziou-se e assumiu a forma de servo. Isso significa que o verdadeiro servir começa no pensamento e não na ação. Pensar como servo é o contrário da lógica do mundo. O mundo nos ensina a ser reconhecidos, ter destaque, a ser valorizado. Mas o reino nos ensina completamente o oposto. Sirva, mesmo que ninguém veja. E Paulo aprendeu isso com a própria vida. Ele era alguém de posição, respeitado, estudioso da lei. Mas ao encontrar Cristo, precisou desaprender o status para aprender o serviço. E é assim com a gente também. Deus precisa mudar nossa mentalidade antes de mudar o nosso caminho. E servir, gente, não é se anular. É entender o papel que nós temos na história de Deus. E quando nós servimos, nós aprendemos a lidar com ego, com orgulho, com desejo de aprovação. E esse processo dói muito. Eu já falei aqui em vários vídeos anteriores, vocês podem ir lá atrás ver. Porque o servir de verdade, ele revela o quanto ainda queremos ser vistos. Jesus lavou os pés dos discípulos, inclusive de Judas, que o trairia. Isso é pensar como servo, não escolher quem merece amor, mas servir porque o amor de Deus nos move. Então vamos refletir e entender como isso se apresenta no nosso dia a dia. Quando você serve, o que você espera em troca? Reconhecimento ou transformação? Essa pergunta revela muitas vezes a intenção do nosso coração. Muitas vezes a gente acha que a gente serve por amor, mas no fundo a gente sempre está esperando algo. Um elogio, uma validação ou algum retorno. Mas o verdadeiro serviço, ele nasce da gratidão, não da expectativa. E Paulo nos ensina que servir é deixar Deus agir através de nós, mesmo que ninguém veja. A transformação que o servir traz, ela é interna, e é aí que mora o milagre. Pensar como servo é uma prática diária. É quando você ajuda alguém sem contar, ora por quem te feriu, ou escolhe ficar em silêncio quando poderia reagir. E é nessas pequenas atitudes que o caráter de Cristo começa a se formar dentro da gente. E é exatamente isso que Paulo quer dizer. A transformação, ela não é apenas de atitude, mas de mentalidade. Por isso, ele diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Servir não é perder espaço, é abrir espaço para Deus agir através de você. Você já deixou de fazer algo bom porque sentiu que não seria valorizado? Essa é muito dura, né, gente? O orgulho, disfarçado de falta de motivação, muitas vezes nos impede de fazer o bem. Mas o serviço, ele age por convicção, não por aplauso. Jesus curou leprosos e só um voltou para agradecer. E mesmo assim, ele continuou curando. Por isso, o que nos move precisa ser a vontade de Deus, não o retorno das pessoas. E pensar como servo é deixar de viver para o próprio nome e começar a viver pelo nome de Cristo. E quando isso acontece, até as tarefas mais simples ganham um propósito eterno. Que o Espírito Santo transforme nossa mente e nos ensine a servir como Jesus serviu, com amor, humildade e verdade. Até o próximo episódio e que Deus te abençoe.